O rosário ainda pendia dos dedos frios quando o sol nasceu sobre o corpo. Zé das Candeias jazia no terreiro da capela, a boca aberta num grito que ninguém tinha escutado, os olhos vidrados encarando o céu como se buscasse resposta que nunca veio. O sangue já tinha secado na terra rachada, desenhando uma mancha escura que as formigas cortadeiras já disputavam com as moscas. A filha dele foi quem encontrou. Menina de 12 anos que saiu cedo para buscar água e voltou gritando, os pés descalços tropeçando nas pedras, o pote quebrado no chão. O grito dela acordou o povoado inteiro de Santa Cruz das Almas. Quando o povo se juntou em volta do corpo, viram o que mais arrepiava. Nas costas de Zé das Candeias, alguém tinha cravado uma cruz de madeira tosca e pendurado nela um bilhete escrito com letra trêmula. Herege que questiona a palavra de Deus paga com a vida, assim ordena o Senhor. O padre Ciríaco chegou logo depois, todo vestido de preto, o crucifixo de ouro reluzindo no peito gordo. Levantou as mãos para o céu, fez uma reza em latim que ninguém entendeu e declarou com voz solene que ecoou pelo silêncio do povoado. Este homem desafiou a vontade divina, questionou a autoridade da igreja. Deus não perdoa a heresia, meus filhos. Que sirva de exemplo para todos que pensam em duvidar da fé. As mulheres choravam baixinho. Os homens olhavam para o chão com os punhos cerrados, mas ninguém ousava abrir a boca. Quem questionava o padre Ciríaco amanhecia do mesmo jeito que Zé das Candeias. E o pior de tudo, Zé das Candeias não tinha questionado fé nenhuma. Só tinha pedido para o padre devolver os 500 mil réis que tinha tomado da viúva Donana, dizendo que era dízimo obrigatório para salvar a alma do marido morto. A poeira do sertão subiu devagar quando os homens carregaram o corpo. E naquele momento, bem longe dali, na caatinga seca onde os caminhos se perdem, um cangaceiro de olhos frios afiava a peixeira numa pedra e escutava a história que um retirante acabava de contar. Lampião não disse uma palavra, só continuou afiando a lâmina, cada passada na pedra soando como promessa. E aí, cabra bom? Se tu também acha que usar o nome de Deus para matar gente inocente merece bala, deixa teu curtir. Se inscreve aí que o sertão ainda tem muita conta para acertar com esses falsos profetas. Agora senta direito que a história tá só começando. Quem conhece sertão sabe que notícia ruim viaja mais rápido que vento de agosto. E a morte de Zé das Candeias não demorou nem 3 dias para chegar aos ouvidos de Virgulino Ferreira da Silva, o homem que o sertão inteiro conhecia como Lampião. Era início da tarde, quando o retirante João Magro chegou ao acampamento do bando, mais seco que pau de aroeira, os pés sangrando de tanto caminhar. Tinha vindo de Santa Cruz das Almas, 3 dias de caminhada debaixo do sol que derretia até pedra, só para contar o que tinha visto. Maria Bonita foi quem recebeu ele primeiro, ofereceu água e um pedaço de carne seca. A mulher tinha olho para gente sofrida, sabia quando alguém trazia mais que fome no peito. "Moça, eu preciso falar com Lampião", disse João Magro, a voz rouca de tanta sede. "É sobre coisa que só ele pode resolver." Lampião estava sentado debaixo de um juazeiro, limpando o rifle Winchester com cuidado de quem acaricia filho pequeno. Levantou os olhos quando Maria Bonita trouxe o retirante. "Fala, cabra, e não inventa lorota que eu conheço mentira de légua." João Magro engoliu seco, juntou coragem. "Seu Lampião, lá em Santa Cruz das Almas tem um padre que tá matando gente em nome de Deus, mas não é Deus que manda, não, senhor. É o diabo vestido de batina. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte é de arrepiar os cabelos mais duros." João Magro começou a despejar tudo o que tinha visto e ouvido. Contou de Zé das Candeias, homem trabalhador que nunca tinha faltado com respeito a ninguém, achado morto com cruz nas costas e bilhete acusando heresia. Contou da viúva Donana, que o padre Ciríaco tinha tomado todos os cobres que o marido tinha deixado.
dizendo que sem aquele dinheiro a alma do falecido ia queimar no inferno. Contou do velho Tibúrcio, surrado até quase morrer, porque tinha dito que a igreja não precisava de 3 sinos novos quando o povo estava morrendo de fome. E tem mais, seu Lampião. A voz de João Magro tremeu. Esse padre não vive sozinho, não. Tem uns 4 cabras que andam armados, dizendo que são soldados de Cristo. Mas o que eles fazem é coisa do capeta mesmo. Entram nas casas, tomam o que querem e, se alguém reclama, aparece morto com bilhete de heresia. Maria Bonita olhou para o marido. Conhecia aquele silêncio. Conhecia o jeito que os olhos dele ficavam quando a injustiça batia na porta. Lampião continuou limpando o rifle, cada movimento lento e calculado. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, mas pesada como chumbo. Quantas pessoas esse desgraçado já matou? Que eu sei, 5, mas tem gente desaparecida que ninguém sabe se está viva ou morta. E o povo, por que não faz nada? Medo, seu Lampião. O povo tem medo. Esse padre convenceu todo mundo que ele fala com Deus direto, que quem mexer com ele vai para o inferno. As velhinhas rezam para ele como se fosse santo. Os homens tremem só de ouvir o nome dele. Não se engane, meu povo. Lampião já tinha visto muita coisa nesse sertão. Já tinha enfrentado coronel, polícia, traidor de toda espécie. Mas usar o nome de Deus para matar gente inocente e roubar viúva, isso era veneno novo. Como é o nome desse verme? Perguntou Lampião. E na voz dele tinha gelo que nem o sol do sertão conseguia derreter. Padre Ciríaco, mas o povo chama ele de Pai Ciríaco, como se fosse bênção. Lampião ficou quieto por um tempo que pareceu durar uma eternidade. O bando todo tinha parado para escutar. Sabiam quando o chefe estava ruminando decisão importante. Finalmente, Virgulino se levantou. A figura dele contra o sol do fim de tarde parecia maior, mais pesada. Colocou o rifle no ombro e olhou para o retirante com aqueles olhos que já tinham visto o inferno e voltado. João Magro, tu vai voltar para Santa Cruz das Almas, mas não vai a pé, não. Leva um dos cavalos. Quando chegar lá, tu conta para o povo que Lampião recebeu o recado. E diz mais, diz que justiça está a caminho. Diz que esse falso profeta vai prestar conta, não com Deus, mas comigo. E eu não perdoo. O retirante tremia, mas não era de medo, era de alívio. Alívio de saber que finalmente alguém ia fazer alguma coisa. Maria Bonita se aproximou do marido quando João Magro saiu para pegar o cavalo. Virgulino, essa história está me cheirando mal. Mexer com padre é coisa delicada. O povo pode virar contra nós. Lampião olhou para a mulher que tinha escolhido para dividir a vida e a guerra. Maria, eu já matei coronel, já matei polícia, já matei traidor, mas nunca, escuta bem, nunca vou deixar um desgraçado usar o nome de Deus para fazer maldade. Se o povo virar contra mim por causa disso, problema é deles. Mas enquanto eu tiver bala no rifle e sangue nas veias, ninguém vai matar inocente em nome da fé. E foi assim, meu povo, que começou a história do falso profeta de Santa Cruz das Almas. Naquela noite, enquanto o fogo da fogueira dançava nas caras sérias dos cangaceiros, Lampião chamou os homens mais confiáveis. Moreira, Quinta-feira. Sabonete, Cirilo. Cabras que já tinham provado lealdade em 100 batalhas. Nós vamos para Santa Cruz das Almas, anunciou Lampião. Mas não vamos chegar atirando, não. Primeiro a gente vai conhecer bem esse tal de Padre Ciríaco. Vamos ver com os próprios olhos o que ele faz. E quando eu tiver certeza de tudo, aí sim esse desgraçado vai conhecer a justiça de verdade. Oxente, mas não pensem que Lampião era cabra de agir sem pensar. Ele sabia que mexer com religião era mexer com fogo. Precisava de prova. Precisava que o povo visse com os próprios olhos quem era o verdadeiro demônio naquela história. O vento da noite soprava forte, carregando fumaça da fogueira para o céu estrelado. E lá longe, em Santa Cruz das Almas, o padre Ciríaco dormia tranquilo na cama de mogno que tinha comprado com o dinheiro das viúvas, sem saber que o rei do cangaço já tinha colocado o nome dele na lista dos condenados. Mas antes que o sol nascesse de novo,
Uma tempestade de justiça já estava se formando no horizonte do sertão. E quando Lampião decidia que era hora de acertar as contas, nem o próprio diabo conseguia escapar. Quem já viu o sertão na seca sabe que cada dia parece mais comprido que o outro. Mas quando Lampião botava na cabeça que ia fazer justiça, os dias passavam num piscar de olhos, porque cada minuto era usado para planejar, cada hora para se preparar. E foi assim, meu povo, que na manhã seguinte o bando levantou o acampamento antes do sol nascer. Maria Bonita arrumou as trouxas com aquele jeito prático de mulher que conhece a vida errante, enquanto os homens conferiam as armas e a munição. Lampião reuniu o grupo em círculo. O céu ainda tinha estrelas teimosas que não queriam apagar. Escutem bem o que vou dizer, porque não vou repetir. Nós vamos para Santa Cruz das Almas, mas não vamos entrar na cidade de uma vez, não. Moreira e Quinta-feira vão na frente, disfarçados de retirante. Vocês vão chegar de mansinho, escutar o que o povo fala, ver como esse padre age. Eu quero saber tudo. Quantos homens ele tem? Onde fica a igreja? Que horas tem missa? Tudo. Moreira, cabra magro que parecia vara seca, mas tinha coragem de touro brabo, acenou com a cabeça. E se a gente encontrar o tal padre? Vocês não fazem nada, só observa. A hora certa de agir, eu é quem decido. Como meu avô dizia, quem tem pressa come cru e passa mal depois. E Lampião sabia disso melhor que ninguém. Os dois cangaceiros saíram antes do sol raiar completamente, levando só a roupa velha e surrada de quem não tem vintém no bolso. O resto do bando seguiu por outro caminho, mais devagar, mantendo distância segura da cidade. Prestem atenção nessa parte, que é onde a coisa começa a ficar clara. Moreira e Quinta-feira chegaram em Santa Cruz das Almas, no meio da tarde, quando o sol estava rachando as pedras. A cidade era pequena, dessas que tem uma rua principal de terra batida, umas 20 casas de taipa, 2 vendas e uma igreja que se achava maior do que era. Mas, oxente, a igreja chamava a atenção mesmo. Pintada de branco, com 3 sinos reluzentes no campanário, porta de madeira entalhada que devia ter custado uma fortuna. Contrastava demais com as casinhas pobres ao redor, onde o reboco caía aos pedaços e as telhas eram mais buraco que cobertura. "Tu tá vendo o que eu tô vendo?", murmurou Quinta-feira para o companheiro. "Tô vendo. Igreja de rico em cidade de pobre. Já vi essa história antes." Os dois se sentaram na sombra de uma oiticica na praça, fingindo ser retirante e cansado, esperando a noite cair. Mas os olhos deles trabalhavam feito coruja de madrugada, observando cada movimento. Foi quando viram a primeira cena que fez o sangue ferver. Uma velha curvada, tão magra que parecia que o vento ia levar ela, subiu os degraus da igreja carregando um saco. Pela maneira que ela andava, o peso devia ser grande. 2 homens armados, com rifle no ombro e cara de poucos amigos, vigiavam a porta. Não se engane, meu povo, aqueles homens não eram soldados nem polícia. Usavam roupa comum, mas tinham cruz de madeira pendurada no pescoço e olhar de quem gosta de fazer maldade. A velha entrou na igreja. Dali a pouco saiu com o saco vazio, os ombros caídos, limpando lágrima com a ponta do xale preto. Moreira esperou ela se afastar e se aproximou devagar. "Dona, a senhora não tá bem?" A velha olhou para o cangaceiro disfarçado com olhos cheios de dor. "Não tô, filho, não tô. Acabei de entregar a última coisa que tinha de valor. As 2 galinhas que botavam ovo. O padre disse que se eu não levasse oferenda hoje, a alma do meu falecido marido ia queimar mais 1 ano no purgatório. Mas 2 galinhas, dona." "Eu sei, filho. Agora não tenho nem ovo para comer. Mas fazer o quê? Não posso deixar meu Antônio sofrendo lá no outro mundo." Velha seguiu seu caminho. Curvada pelo peso da injustiça, Quinta-feira cuspiu no chão. "Esse desgraçado vai pagar caro." "Calma. A gente só tá observando." Mas a coisa ia ficar pior. Como minha avó dizia, desgraça nunca vem sozinha. E naquela tarde, Moreira e Quinta-feira iam ver coisa que faria qualquer cristão de verdade sentir vergonha.
Quando o sino da igreja tocou 5 badaladas, o povo começou a se juntar na frente do prédio. Homem, mulher, criança, todo mundo com cara de quem tinha medo de faltar. Foi quando o padre Ciríaco apareceu. Oxente, mas que figura era aquela? Homem gordo, barriga que pulava por cima do cinto, o rosto vermelho e suado mesmo com o sol já descendo. Usava batina preta que devia ter custado mais que a colheita de 10 famílias. E no pescoço, além do crucifixo de ouro, tinha 3 correntes grossas também de ouro. Anéis nos dedos gordos, reluzindo cada vez que gesticulava. Subiu os degraus da igreja devagar, aproveitando que todo mundo estava olhando. Os 4 homens armados se posicionaram ao redor, como se ele fosse o próprio governador. "Meus filhos!" A voz dele era grossa, impostada, daquelas que tentam parecer importante. "Deus me trouxe uma revelação hoje, uma revelação sagrada." O povo fez silêncio total. "O Senhor me disse que há pecadores entre nós, pessoas que guardam dinheiro enquanto a igreja precisa, pessoas que pensam em si mesmas e esquecem que cada moeda guardada é uma ofensa a Deus." Uma mulher no meio da multidão começou a chorar. "E sabem o que acontece com os egoístas?" Continuou o padre, a voz subindo. "Eles queimam no fogo eterno e suas famílias sofrem aqui na terra com doenças, pragas, desgraças. Deixe eu lhes contar que é coisa de arrepiar." O povo acreditava. Acreditava porque tinham medo, porque eram simples, porque a vida no sertão já era dura demais e eles precisavam acreditar em alguma coisa. Mas o padre ergueu as mãos gordas para o céu. "Mas há salvação. Quem trouxer oferenda generosa amanhã, quem abrir o coração e a bolsa para a obra de Deus, será abençoado. Eu vou rezar pessoalmente por cada um." E então veio a parte que fez Moreira apertar os punhos até as juntas ficarem brancas. Um menino de uns 8 anos foi empurrado para frente por uma mulher desesperada. "Pai Ciríaco!" gritou a mãe. "Meu filho está doente, tem febre há 3 dias. O senhor pode benzer ele?" O padre olhou para o menino como se estivesse avaliando mercadoria. "Quanto você pode ofertar pela cura, filha?" A mulher hesitou, os olhos enchendo de lágrima. Eu tenho 15 mil réis guardado." 15 mil réis? O padre fez cara de desprezo. "Você acha que a graça de Deus vale só 15 mil réis? É tudo que eu tenho, pai Ciríaco. Por favor." O silêncio que caiu sobre a praça era pesado, feito chumbo derretido. "Traga tudo amanhã e traga também aquela cabra que vi no seu quintal. Aí eu rezo pela criança." A mulher abaixou a cabeça, derrotada. Saiu puxando o menino pela mão, o pequeno tossindo fraco. Não é qualquer história, não. É daquelas que atravessa gerações e mostra como o ser humano pode ser cruel. Quando a noite caiu e o povo se dispersou, Moreira e Quinta-feira voltaram para o acampamento que o bando tinha montado a 5 léguas da cidade, escondido numa grota entre os morros. Maria Bonita estava fazendo café quando os 2 chegaram. Lampião limpava as armas perto do fogo, mas levantou os olhos quando viu a cara dos homens. Então, Moreira contou tudo. Cada detalhe, cada palavra do falso padre, cada injustiça que tinham presenciado. A voz dele tremia de raiva contida. Quando terminou, o silêncio do bando era absoluto. Até o fogo parecia crepitar mais baixo, como se tivesse vergonha da história. Lampião ficou quieto por muito tempo. Maria Bonita conhecia aquele silêncio. Era o silêncio antes da tempestade. Finalmente, Virgulino se levantou. Foi até onde guardava as armas e pegou a peixeira. A lâmina refletia a luz do fogo, dançando sombras nas árvores ao redor. Começou a afiar a lâmina devagar, cada passada na pedra soando como promessa de morte. O barulho metálico ecoava pela noite. "Amanhã", disse Lampião, a voz baixa, mas firme como pedra. "Amanhã nós vamos para Santa Cruz das Almas. Mas não vamos chegar atirando. Eu quero que o povo veja quem é o verdadeiro demônio. Quero que esse desgraçado se condene com as próprias palavras, na frente de todo mundo." "E depois?", perguntou Sabonete. Lampião ergueu os olhos.
Neles tinha o fogo frio da justiça sem perdão. Depois, esse falso profeta vai fazer a última oração da vida dele. E vai fazer dentro daquela igreja que ele profanou com a mentira. Maria Bonita se aproximou, colocou a mão no ombro do marido. Virgulino, o povo pode não entender. Pode achar que você está mexendo com coisa sagrada. Maria, eu não vou mexer com nada sagrado. Vou limpar o que está sujo. Tem diferença. Agora prestem atenção, meu povo, que cada passo que conto aqui teve motivo. Lampião passou a noite planejando cada detalhe. Chamou os homens um por um, distribuiu funções. Cirilo e Moreira iam voltar para a cidade antes do amanhecer, se misturar com o povo. Quinta-feira e Sabonete iam vigiar as saídas. O resto do bando ficaria de prontidão, escondido perto da cidade. E você, Virgulino? Perguntou Maria Bonita. Qual é o seu papel? Lampião olhou para a mulher e sorriu aquele sorriso fino, perigoso. Eu vou fazer uma visita ao pai Ciríaco durante a missa. Na hora que ele estiver pregando para todo mundo sobre Deus, eu vou mostrar para o povo quem é o verdadeiro servo do diabo. O fogo crepitava, iluminando os rostos sérios dos cangaceiros. Cada um conferia suas armas em silêncio. Balas eram contadas, revólveres limpos, peixeiras afiadas. Maria Bonita observava tudo com aquele olhar que conhecia cada homem ali, que sabia o peso de cada decisão. Ela mesma verificou o rifle, passou a cartucheira no ombro. Se havia luta pela frente, ela estaria ao lado do marido. O vento da madrugada soprava frio, trazendo cheiro de chuva distante que talvez nunca chegasse. Mas havia outro cheiro no ar. O cheiro de justiça que ia ser feita, da tempestade que o padre Ciríaco ainda não sabia que estava prestes a cair sobre sua cabeça. E lá longe, em Santa Cruz das Almas, o falso profeta dormia tranquilo em sua cama cara, contando em sonhos o dinheiro que ia receber no dia seguinte, sem saber que o rei do cangaço já tinha decidido seu destino. Mas o sertão tem memória, meu povo. E ninguém usa o nome de Deus para roubar viúva e matar inocente sem que a conta chegue. E quando Lampião era o cobrador, a conta sempre era paga com sangue. O galo ainda não tinha cantado quando Lampião acordou o bando. A madrugada era fria, daquelas que faz o corpo tremer mesmo debaixo da coberta grossa. Mas o frio que corria nas veias dos cangaceiros não era do vento, era da missão que tinham pela frente. Meu pai sempre dizia, quando o homem acorda antes do sol para fazer justiça, até os passarinhos ficam quietos esperando. Maria Bonita preparou café forte, daquele que esquenta o peito e acorda a coragem. Os homens comeram em silêncio, carne seca, farinha, rapadura, comida de guerra, simples e suficiente. Lampião vestiu a farda completa. Chapéu de couro com meia-lua prateada, gibão de couro cravejado, cartucheiras cruzadas no peito, o rifle Winchester no ombro, 2 revólveres na cintura e a peixeira afiada do lado esquerdo. Quando se arrumava assim, completo, todo mundo sabia, era dia de acerto de contas. Cirilo, Moreira, chamou Virgulino, vocês vão na frente. Entram na cidade misturados com o povo que vai para a missa. Ficam um de cada lado da igreja, de olho nos homens armados do padre. Se alguém fizer menção de sacar arma, vocês sabem o que fazer. Os 2 acenaram. Sabonete, quinta-feira, vocês ficam nas saídas da cidade. Ninguém entra, ninguém sai até eu dar sinal. Sim, patrão. O resto fica de prontidão aqui. Se escutar tiro, vem correndo. Mas eu não acho que vai ter tiroteio, não. Esse desgraçado é covarde, só é valente com velho e viúva. Maria Bonita checou o rifle pela 3ª vez e olhou para o marido. Eu vou com você. Não era pergunta, era afirmação. Lampião conhecia aquele tom. Sabia que discutir era perder tempo. Então vamos, mas você fica na porta da igreja, observando. Como quiser, respondeu Maria, mas os 2 sabiam que se a coisa apertasse, ela ia entrar mesmo sem ordem. Oxente, mas quando o sol começou a subir sobre Santa Cruz das Almas, a cidade já estava movimentada.
Era domingo, dia de missa grande, aquela que o padre siríaco fazia questão de celebrar pessoalmente, porque sabia que ia ter mais gente e mais dinheiro. O povo chegava de todos os cantos, vinha a pé, de jumento, em carroça velha. Gente de povoado distante que acordava de madrugada para não perder a bênção do padre. Todos trazendo alguma coisa: galinha amarrada, saco de farinha, queijo, rapadura, moedas guardadas com sacrifício. Prestem atenção nessa parte, que cada detalhe faz diferença na história. Cirilo e Moreira já estavam lá, sentados em cantos diferentes da praça, parecendo retirante cansado, esperando a caridade. Mas os olhos deles não perdiam nada. Contaram os 4 homens armados do padre, um na porta da igreja, 2 nos fundos, um circulando pela praça. Todos com rifle no ombro e cruz no peito, todos com cara de quem gostava de usar a arma. Quando o sino tocou 9 horas, o povo começou a entrar na igreja. A fila era grande, cada um depositando sua oferenda numa mesa na entrada, vigiada por um dos capangas do padre. Uma moça jovem, não devia ter mais que 16 anos, colocou 3 ovos na mesa. O homem olhou com desprezo. Só isso? É tudo que tenho, senhor. As galinhas não estão botando muito. Pai siríaco vai saber da sua mesquinharia. Deus está vendo tudo. A moça baixou a cabeça, envergonhada, e entrou com lágrimas nos olhos. Foi quando Lampião e Maria Bonita apareceram na esquina da praça. Não se engane, o efeito foi imediato. As pessoas que conheciam o rei do cangaço pararam no meio da rua. Algumas correram para dentro de casa. Outras ficaram paralisadas, sem saber se rezava ou se fugia. Lampião caminhava devagar, cada passo medido, o rifle reluzindo no sol da manhã. Maria Bonita ao lado, igualmente armada, igualmente determinada. Os dois atravessaram a praça em silêncio absoluto. O homem que vigiava a porta da igreja viu os cangaceiros se aproximando e ficou pálido. A mão dele foi para o rifle, mas antes que pudesse pegar, sentiu o cano de uma arma nas suas costas. Eu não faria isso, disse Cirilo baixinho. Solta esse rifle devagar e entra na igreja na frente da gente. Qualquer movimento errado, você encontra Deus antes do padre. Como o velho sempre dizia, valente mesmo é quem tem coragem quando não tem arma na mão. E aquele capanga não tinha coragem nenhuma. Escutem bem, que essa é de deixar o couro arrepiado. A igreja por dentro era ainda mais ostentosa que por fora. Paredes pintadas com cenas bíblicas mal feitas, mas que deviam ter custado uma fortuna. Bancos de madeira encerada. Velas caras queimando por todo lado, e no altar, um Cristo crucificado enorme, coberto de ouro falso que brilhava na luz das velas. O padre siríaco estava no púlpito, gesticulando dramaticamente, a voz ecoando pelas paredes. E Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo que vocês têm. Porque tudo vem dele e deve voltar para ele através da Santa Igreja. O povo escutava em silêncio, uns 80, 90 fiéis, espremidos nos bancos, velhas de preto, homens de chapéu na mão, crianças quietas, com medo de apanhar. Quem guarda para si é ladrão de Deus, e ladrão de Deus queima no inferno eterno. Foi nesse momento que Lampião entrou. Agora ajeita aí, que a história vai mostrando tudo aos poucos. A porta da igreja se abriu devagar, rangendo nas dobradiças velhas. A luz do sol entrou como uma lâmina, cortando a penumbra do interior. Lampião parou na entrada, a figura dele recortada contra a claridade de fora. Por um instante, pareceu maior que um homem comum, como se o sertão inteiro tivesse entrado junto com ele. O padre parou no meio da frase. Os fiéis viraram a cabeça. O silêncio que caiu era tão pesado que até a respiração parecia barulho demais. Os passos de Lampião ecoaram no chão de pedra. 1, 2, 3, cada pisada soando como sentença. Maria Bonita entrou atrás dele, posicionando-se perto da porta. Cirilo empurrou o capanga desarmado para frente. O padre siríaco ficou lívido. As mãos gordas agarraram a beirada do púlpito. O
O que significa isso? Isto é uma casa de Deus. Lampião continuou caminhando pelo corredor central, os olhos fixos no padre. Quando chegou na metade da igreja, parou. Casa de Deus? A voz dele era baixa, mas cortava o ar como peixeira afiada. Ou casa de ladrão? Um murmúrio percorreu os fiéis. Como ousa? O padre tentou recuperar a voz autoritária. Você está pisando em solo sagrado. Vai queimar no inferno por essa blasfêmia. Blasfêmia. Lampião cuspiu a palavra. É o que tu faz todo dia. Usa o nome de Deus para roubar a viúva. Usa a fé do povo simples para encher teu bolso. Manda matar quem questiona tuas mentiras. Mentiras? Eu sou um servo de Deus, consagrado pela igreja. Tu és servo do diabo vestido de batina. O povo começou a sussurrar mais alto. Algumas mulheres faziam o sinal da cruz. Os homens olhavam de Lampião para o padre, confusos, com medo. Mas deixa eu explicar direito, que cada bala tem nome e sobrenome. Lampião deu mais 2 passos em direção ao altar. Sua mão não estava na arma, estava relaxada do lado do corpo. Mas a presença dele era mais ameaçadora que qualquer rifle apontado. Dona Donana, chamou Lampião, virando levemente a cabeça, mas sem tirar os olhos do padre. A senhora está aqui? Uma voz trêmula respondeu do fundo. Tô, seu Lampião. Conta para todo mundo. Conta o que esse homem fez com a senhora. Silêncio pesado. A velha hesitou. Pode falar, dona. Ninguém vai fazer mal para a senhora. Eu garanto. A voz saiu fraca, mas na igreja silenciosa, cada palavra ecoou. Ele tomou todo o dinheiro que meu marido tinha deixado. Disse que se eu não desse, a alma de João ia queimar no purgatório. Eram 500 mil réis. Tudo que a gente tinha guardado de uma vida de trabalho. Mentira! Gritou o padre. Foi oferenda voluntária para a salvação da alma do falecido. Voluntária com ameaça de inferno eterno, disse Lampião. Dona Maria das Dores, a senhora também quer falar? Outra mulher, a que Moreira tinha visto no dia anterior, levantou-se tremendo. Meu filho estava doente, com febre. Eu pedi para ele benzer o menino. Ele só aceitou quando eu prometi dar tudo que tinha. 15 mil réis e minha cabra. A única cabra que dava leite para os meus outros 3 filhos. O murmúrio do povo cresceu. Cabeças começaram a se virar, olhando para o padre com olhos diferentes. E Zé das Candeias? A voz de Lampião subiu, enchendo a igreja. Homem trabalhador, honesto, que nunca faltou com ninguém. Apareceu morto com uma cruz cravada nas costas e um bilhete falando de heresia. Qual foi a heresia dele, padre? Qual foi? O padre siríaco estava suando. Gotas escorriam pela testa gorda. Ele desafiou a autoridade da igreja. Questionou os desígnios divinos. Ele pediu que tu devolvesse o dinheiro roubado da viúva. Trovejou Lampião. Isso não é heresia, isso é justiça. Oxente, mas a verdade estava saindo como água de açude rompido. Um homem se levantou na frente, velho de cabelos brancos. É verdade, gente. Eu estava lá quando Zé das Candeias falou com o padre. Ele só pediu justiça para Dona Donana. Não falou nada contra Deus, só contra o roubo. Outro homem levantou. E o velho Tibúrcio? Apanhou até quase morrer porque disse que não precisava de 3 sinos novos quando o povo estava passando fome. Uma mulher gritou do fundo. Minha irmã desapareceu depois que reclamou do dízimo. Ninguém nunca mais viu ela. O povo começou a se agitar. Vozes se erguiam, contando histórias de abusos, roubos, ameaças. Anos de medo e opressão começavam a rachar como barragem velha. Silêncio! Berrou o padre. Vocês vão se arrepender de desafiar um homem de Deus. Vão todos pro inferno. O único que vai pro inferno, disse Lampião, a voz de novo baixa, perigosa. É você. O padre fez um gesto brusco. Os 3 capangas que estavam dentro da igreja tentaram sacar as armas. Não adianta correr, que cada passo da história importa. Mas Moreira já estava atrás de um deles. O cano do revólver beijou a nuca do capanga. Solta!
O segundo capanga conseguiu pegar o rifle, mas Maria Bonita foi mais rápida. O tiro dela ecoou pela igreja, arrancando a arma da mão do homem sem ferir ninguém. O rifle caiu no chão com estrondo. O terceiro capanga, mais esperto, largou a arma sozinho e ergueu as mãos. O povo começou a gritar. Algumas mulheres saíram correndo, outras se jogaram no chão rezando. Calma! A voz de Lampião cortou o pânico. Ninguém vai se machucar aqui. Só quem merece. Quem não tem culpa pode ficar ou sair como quiser. Mas quem ficar vai ver a justiça sendo feita. Curioso como foi. Metade do povo saiu correndo. A outra metade ficou. Ficou porque queria ver. Porque anos de opressão tinham criado uma sede de justiça que era mais forte que o medo. Lampião subiu os degraus do altar devagar, cada passo ecoando. O padre recuou até bater nas costas na parede atrás do altar. Tu vai me matar numa igreja? A voz dele saiu trêmula agora, sem a impostura de antes. Isso é sacrilégio. Sacrilégio, disse Lampião parando na frente dele. É o que tu faz todo dia. Usa essa igreja, usa a fé do povo para encher teu bolso e matar inocente. Tu profana esse lugar sagrado com tua presença. Eu sou um padre consagrado. Tu é um demônio de batina. E chegou a hora de prestar contas. O padre tentou correr, mas Lampião foi mais rápido. Agarrou o braço gordo dele e o empurrou contra o altar. Onde está o dinheiro? Todo o dinheiro que tu roubou dessa gente? Não tem dinheiro. Gastei tudo na obra de Deus. Lampião olhou ao redor, para os bancos caros, as paredes pintadas, os enfeites de ouro falso, as velas caras. Na obra de Deus ou na tua obra? Moreira! O cangaceiro subiu correndo. Vai na casa desse verme. Com certeza tem um cofre lá. Traz tudo, cada vintém. Enquanto Moreira saía, Lampião puxou a peixeira. A lâmina reluzindo na luz das velas. O padre ficou branco como a batina. Não me mata. Por favor, eu posso mudar, posso devolver tudo. Agora tu quer devolver? Depois de quantas pessoas morreram? Depois de quanto sofrimento? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto gordo do padre. Eu imploro, misericórdia, misericórdia, repetiu Lampião. A mesma misericórdia que tu teve com Zé das Candeias, com as viúvas, com as crianças doentes. E foi naquela igreja silenciosa, com o povo observando em choque e fascínio, que o sertão preparou a sentença final. Lampião segurou o padre pelo colarinho da batina e o arrastou até o centro do altar. O homem gordo tropeçava, suava, chorava como criança apanhando de pai bravo. De joelhos, ordenou Lampião. O padre caiu de joelhos, as mãos gordas juntas em súplica. Por favor, eu tenho família. Zé das Candeias também tinha. A voz de Lampião era gelo. E tu mandou matar ele, deixou viúva e órfão. Agora prestem atenção, meu povo, que essa parte mostra como a justiça do sertão é diferente da justiça dos homens de lei. Lampião olhou para o povo que tinha ficado na igreja. Uns 40, 50 ainda estavam ali, agarrados nos bancos, com medo, mas também com uma sede que só quem foi oprimido entende. Esse homem, disse Lampião, a voz enchendo a igreja, usou o nome de Deus para roubar vocês. Usou a fé de vocês para encher o bolso dele. Mandou matar quem questionava. Deixou criança doente sem tratamento porque a mãe não tinha dinheiro. Tomou a última galinha de velho. Roubou o dinheiro guardado de viúva. O povo escutava em silêncio absoluto. A lei dos homens não alcança gente como ele. O delegado é amigo dele. O juiz recebe dinheiro dele. A polícia não vem pra cá porque tá ocupada perseguindo eu, que faço justiça de verdade. Maria Bonita observava da porta. Conhecia o marido. Sabia que cada palavra era medida, pensada. Então eu pergunto para vocês, continuou Lampião, o que fazemos com um demônio vestido de padre, com um ladrão que usa cruz no peito, com um assassino que reza em latim? Silêncio pesado, como chumbo derretido. Foi quando uma voz se ergueu. Era Dona Donana, a velha que tinha perdido tudo. Faz justiça, Lampião.
Pelo amor de Deus, faz justiça. Outra voz de homem. Por Zé das Candeias, por todos que morreram. Uma mulher gritou. Pela minha irmã que desapareceu. E então o povo começou a falar, um por um, depois todos juntos, um coro de dor e raiva acumulada por anos. Justiça, justiça, justiça! O padre siríaco tentou se levantar, mas Lampião colocou a bota no ombro dele, empurrando de volta para o chão. Ouviu? O povo falou. E quando o povo fala, até Deus escuta. Mas, oxente, Lampião não era homem de pressa. A justiça dele tinha ritual, tinha significado. Ele virou para o padre, a peixeira ainda na mão. Agora tu vai fazer uma coisa. Vai tirar essa batina. O quê? Tira. Tu não merece vestir isso. Não merece fingir que serve a Deus. Com mãos trêmulas, o padre começou a tirar a batina preta. Por baixo, usava roupa cara, camisa de linho fino, calça de tecido importado. Até a roupa de baixo dele custava mais que o que uma família inteira ganhava num ano. Lampião pegou a batina do chão e a jogou para o povo. Queimem isso, queimem porque está profanada pela mentira. Alguns homens pegaram a batina e saíram. Dali a pouco, fumaça começou a subir lá fora. Agora o crucifixo. O padre tirou a corrente de ouro com o crucifixo grande. Lampião pegou e chamou. Dona Donana. A velha se aproximou trêmula. Isso aqui, disse Lampião entregando o crucifixo, é da senhora. Vende e pega de volta o que é seu por direito. A velha pegou o crucifixo com lágrimas nos olhos. Deus te abençoe, Lampião. Não é Deus que me abençoa, dona. É a consciência que me deixa dormir tranquilo. Moreira voltou correndo, carregando um baú pesado. Patrão, achei na casa dele. Tá cheio de dinheiro, joia, tudo que é coisa. Abre. Quando o baú foi aberto no altar, o povo ofegou. Tinha mais dinheiro ali do que a maioria tinha visto na vida inteira. Moedas de ouro, notas, joias, anéis, correntes. Lampião olhou para aquela fortuna roubada e sua mandíbula endureceu. Esse é o Deus que ele serve, disse apontando para o dinheiro. Esse é o templo de verdade dele. Virou para o padre, que agora tremia tanto que os dentes batiam. Quantas pessoas morreram para tu juntar isso? Quantas crianças passaram fome? Quantos velhos perderam tudo? O padre não respondeu, só chorava. Eu vou te dar uma chance que tu nunca deu para ninguém, disse Lampião. Vou te deixar falar, se despedir, pedir perdão para o povo, dizer a verdade. Como meu avô sempre dizia, até o condenado tem direito à última palavra. O padre olhou para o povo, depois para Lampião, depois para o chão. Eu pequei. Pequei muito. Usei a fé de vocês. Usei o medo de vocês para me enriquecer. Mandei matar quem descobriu a verdade. Menti. Roubei. Fiz tudo em nome de Deus, mas era tudo em nome da minha ganância. Lágrimas escorriam pelo rosto gordo. Eu peço perdão. Sei que não mereço. Sei que vou para o inferno. Mas eu peço perdão. O silêncio que se seguiu era profundo como poço seco. Lampião olhou para o povo. Depois olhou para o padre. O povo te perdoa? Perguntou. Nenhuma voz se ergueu. Nenhuma mão se levantou. O silêncio era a sentença. Lampião acenou com a cabeça como se tivesse esperado aquela resposta. Então tá decidido. Puxou o revólver da cintura. O barulho do metal contra o couro ecoou pela igreja. O padre fechou os olhos, as mãos ainda juntas. Reza, disse Lampião. Reza de verdade dessa vez. Pede perdão pro Deus de verdade, não pro Deus que tu inventou. O padre começou a murmurar uma oração. Dessa vez sem pompa, sem voz impostada. Só um homem com medo, pedindo misericórdia. Deixe eu lhes contar, meu povo, que ninguém que estava ali esqueceu aquele momento. O silêncio era tão completo que se escutava a respiração pesada do padre, o crepitar das velas, o vento lá fora assoviando baixinho. Lampião ergueu a arma. O cano apontou para a cabeça do falso padre. Aqui não tem perdão. O estampido cortou o silêncio como machado em lenha seca. O corpo caiu pesado no chão de pedra do altar. O sangue começou a se espalhar devagar.
desenhando um lago escuro que refletia a luz das velas. Num se avexe, que o sertão já viu morte demais para se assustar com mais uma, principalmente quando é morte merecida. Maria Bonita não desviou os olhos. Tinha visto Lampião fazer justiça muitas vezes e cada vez sabia que era necessário, mesmo que doesse na alma. O povo ficou paralisado por um momento. Depois, devagar, alguns começaram a se levantar. Não para fugir, para se aproximar. Dona Donana foi a primeira. Chegou perto do corpo, cuspiu nele e virou para o altar fazendo o sinal da cruz. Obrigada, Lampião. Meu João pode descansar em paz agora. Outros fizeram o mesmo. Um por um se aproximavam, olhavam para o corpo do falso padre e viravam para Lampião com gratidão nos olhos. Maria das Dores, a mãe do menino doente, segurava o filho pela mão. O pequeno já não tinha mais febre. Deus te abençoe, disse ela. Lampião guardou o revólver e olhou para a mulher. Como está o menino? Melhorou. No dia que o senhor chegou na cidade, a febre passou. Como se ele soubesse que a justiça ia chegar. Lampião tocou a cabeça do menino. Fica forte, guri. O sertão precisa de homem de bem. Agora segura a atenção, meu povo, porque o sertão vai falar mais uma vez. Lampião desceu do altar e foi até o baú cheio de dinheiro. Começou a pegar punhados de moedas e notas. Dona Donana, chega aqui. Isso é seu. Todo mundo sabe quanto tu perdeu, então todo mundo vai ver tu receber de volta. A velha pegou o dinheiro com mãos trêmulas, 500 mil réis, exatamente o que tinha perdido. Maria das Dores, tu também, 15 mil réis e o valor de uma cabra leiteira. E assim foi. Um por um, Lampião chamou cada pessoa que tinha sido roubada pelo padre. Cada um recebeu de volta o que era seu. O povo assistia em silêncio respeitoso, vendo a justiça ser feita de verdade. Quando todos tinham recebido, ainda sobrou dinheiro no baú. Muito dinheiro. O resto, disse Lampião, vai ser dividido entre todos, para comprar comida, remédio, o que precisarem. É o dinheiro que esse desgraçado roubou de vocês ao longo dos anos. Agora volta para vocês. Um homem se adiantou. Era o velho de cabelos brancos que tinha testemunhado sobre Zé das Candeias. Lampião, o que a gente faz com... E apontou para o corpo. Enterrem onde quiserem, mas não coloquem cruz, não coloquem nome, ele não merece nem isso. Maria Bonita se aproximou do marido. Tá feito, Virgulino, tá feito, concordou ele. Mas antes de saírem da igreja, Lampião subiu de novo ao altar. Pegou o crucifixo grande que tinha ficado pendurado na parede e o segurou com respeito. Esse lugar, disse olhando para o povo, vai continuar sendo igreja, mas agora precisa de um padre de verdade. Um que sirva a Deus de verdade, não ao dinheiro. Até acharem um, vocês mesmos façam as rezas. Deus escuta o povo simples tanto quanto escuta padre. Colocou o crucifixo de volta na parede com cuidado. E se outro desgraçado aparecer querendo usar a fé de vocês para roubar, vocês sabem onde me encontrar. O povo acenou, muitos com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alívio, de libertação. Lampião e Maria Bonita saíram da igreja. Lá fora, o sol já estava alto. A batina do falso padre ainda ardia numa fogueira no meio da praça. A fumaça preta subindo para o céu limpo. Os 4 capangas do padre estavam amarrados no tronco da praça, desarmados, humilhados. Lampião parou na frente deles. Vocês ajudaram esse verme a matar gente inocente. Mereciam morrer também. Os homens tremiam. Mas eu não sou igual a ele. Vocês vão viver, mas se algum de vocês voltar para essa cidade, se tentar fazer mal para alguém, eu vou saber. E aí sim, eu volto. Fez sinal para Moreira cortar as cordas. Agora somem, vão para bem longe e agradeçam a Deus por ter misericórdia, porque eu não tenho. Os 4 saíram correndo, tropeçando uns nos outros, sem olhar para trás. O bando se reuniu na praça. O povo de Santa Cruz das Almas saiu das casas, das lojas, da igreja. Todos queriam ver, todos queriam agradecer. Mas Lampião não gostava de ser tratado como herói. Fez um gesto para o bando e eles montaram nos cavalos.
Antes de partir, Dona Donana se aproximou. Lampião, como é que a gente agradece uma coisa dessas? Virgulino olhou para a velha, depois para o povo reunido. Vivam bem, cuidem uns dos outros. Não deixem mais ninguém usar a fé de vocês para fazer mal. Esse é o agradecimento que eu quero. E com isso, o bando partiu, os cascos dos cavalos levantando poeira da rua principal, o sol refletindo nas armas, as figuras dos cangaceiros diminuindo na distância até virarem pontos no horizonte. O sertão voltou ao seu silêncio. Mas era um silêncio diferente, mais leve, mais livre. E naquela igreja de Santa Cruz das Almas, o povo limpou o sangue do altar, acendeu velas novas e fez a primeira reza verdadeira em anos. O sol já tinha virado para o poente quando o bando fez parada numa grota conhecida, a umas 10 léguas de Santa Cruz das Almas. Era um lugar escondido entre morros, com uma aguada boa e sombra de juazeiros grandes. Maria Bonita desceu do cavalo e esticou as costas. Tinha sido um dia longo, daqueles que pesam no corpo e na alma. Quem conhece sertão sabe que depois da tempestade vem o silêncio, e é nesse silêncio que a gente pensa no que fez. Os homens começaram a montar acampamento. Moreira juntou gravetos para a fogueira. Sabonete cuidou dos cavalos. Quinta-feira começou a preparar a janta, carne seca, farinha, café forte. Lampião ficou de pé, olhando para o horizonte onde o sol morria vermelho. Maria Bonita se aproximou, mas não disse nada. Só ficou ali, do lado dele, esperando. Finalmente, Virgulino falou. Tu acha que eu fiz certo? Não era a pergunta comum. Lampião raramente questionava suas decisões. Eu acho, respondeu Maria Bonita, que aquele homem matou gente inocente em nome de Deus. Roubou viúva, deixou criança doente sem ajuda. Tu fez o que tinha que ser feito, mas foi numa igreja, Maria. Matei um padre dentro de uma igreja. Tu matou um demônio que estava profanando uma igreja. Tem diferença. Lampião ficou quieto, ruminando as palavras da mulher. O povo vai contar essa história, continuou Maria. Vai contar para os filhos, para os netos. E sabe o que vão dizer? Vão dizer que Lampião libertou eles de um tirano, que a justiça chegou quando a lei tinha abandonado eles. Prestem atenção no que vou contar, que essa conversa mostra que até o homem mais duro tem suas dúvidas. Eu já matei muita gente, Maria. Coronel, polícia, traidor, mas padre, isso é diferente. Virgulino, olha para mim. Lampião se virou. Maria Bonita segurou o rosto dele com as 2 mãos. Aquele homem não era padre, era ladrão vestido de batina. E tu sabe tão bem quanto eu que se não fizesse nada, mais gente ia morrer, mais viúva ia perder tudo, mais criança ia ficar sem tratamento. Os olhos de Lampião encontraram os dela. Tu não tem remorso? De quê? De ver justiça sendo feita? Nunca. Virgulino puxou a mulher para um abraço. Ali, longe dos olhos do bando, permitiu-se um momento de fraqueza. Um momento de ser apenas homem, não lenda. E foi assim, meu povo, que a história do falso profeta de Santa Cruz das Almas começou a correr o sertão. 3 dias depois, quando o bando estava acampado numa outra grota, um retirante apareceu. Vinha de longe, pelos trapos que usava e pelos pés machucados. Seu Lampião, chamou de longe, com respeito. Chega, cabra, não precisa ter medo. O homem se aproximou. Devia ter uns 50 anos, o rosto queimado de sol, as mãos calejadas de tanto trabalho. Meu nome é Severino, do povoado de Riacho Seco. Vim aqui para agradecer. Agradecer o quê? Eu nem conheço tu, mas a história do que o senhor fez em Santa Cruz das Almas já chegou até nós. E ontem aconteceu uma coisa que o senhor precisa saber. Lampião fez sinal para ele continuar. Nós também tinha um padre ruim, não tão ruim quanto o de Santa Cruz, mas ruim mesmo assim. Cobrava demais, tratava o povo mal. Ontem, quando a notícia chegou do que aconteceu com o padre Ciríaco, o nosso padre ficou branco que nem algodão. Chamou todo mundo na igreja e disse que estava indo embora. Disse que tinha recebido um chamado de Deus para ir para outra região.
Severino sorriu com os dentes que ainda tinha. Mas a gente sabe a verdade. Ele teve medo. Medo que o senhor aparecesse por lá também. E sabe o que mais? Antes de ir embora, ele devolveu um monte de coisa que tinha tomado do povo, dizendo que era para limpar a consciência. Oxente, mas como as notícias viajam rápido no sertão. Mais rápido que cavalo, mais rápido que vento. Maria Bonita escutava da sombra de uma árvore, remendando uma camisa. Sorriu para si mesma. Às vezes, a justiça de um lugar ecoava para outros, sem precisar de mais bala. Então vim aqui para agradecer, concluiu Severino. Em nome do meu povo todo, o senhor libertou a gente sem nem precisar ir lá. Lampião acenou com a cabeça. Fico feliz, Severino. Mas escuta bem. Se aparecer outro desgraçado querendo usar a fé de vocês para fazer mal, vocês mesmos têm que agir. Não podem esperar que eu apareça sempre. O povo tem que aprender a se defender. Como, seu Lampião? A gente é simples, não tem arma, não tem coragem. Coragem se aprende quando é necessário. E arma não precisa ser só rifle. Pode ser a voz de todo mundo junto, denunciando, reclamando, não deixando o abuso acontecer. Quando todo mundo se junta, até coronel fica com medo. Meu pai sempre dizia, um galho sozinho quebra fácil, mas um feixe de galhos ninguém quebra. Severino ouviu com atenção, guardando cada palavra como quem guarda semente para plantio futuro. Lampião deu para o homem farinha, carne seca e água para os 2 dias de caminhada de volta. Quando Severino partiu, tinha mais do que comida na trouxa. Tinha esperança. Mas não se engane, meu povo, a vida de cangaceiro não tem descanso. Enquanto uma história terminava, outra já batia na porta. Na noite seguinte, Moreira voltou de uma viagem de reconhecimento com notícia ruim. Patrão, tem um grupo de volantes vindo para cá. Uns 20 homens, bem armados, tão seguindo nosso rastro. Lampião não pareceu surpreso. Sabia que matar um padre, mesmo um falso, ia trazer consequências. Eles sabem onde nós estamos? Ainda não, mas estão chegando perto. Maria Bonita se levantou, já pegando o rifle. Vamos emboscar eles? Não, disse Lampião. Vamos se mover. Não quero mais morte agora. Já teve sangue demais essa semana. Era curioso. O homem que tinha acabado de executar um padre na frente de meio mundo agora queria evitar confronto. Mas quem conhecia Lampião sabia. Ele só matava quando era necessário. Nunca por prazer. O bando levantou acampamento rápido, com a prática de quem fazia aquilo toda semana. Em 20 minutos, não restava nem sinal de que tinham estado ali. Seguiram pela caatinga escura, os cavalos pisando manso para não fazer barulho. A lua estava nova, o céu estrelado iluminando o caminho. Andaram a noite toda. Quando o sol nasceu, já tinham colocado léguas de distância entre eles e os volantes. Mas Lampião sabia que não ia ser sempre assim. A morte do padre siríaco tinha mexido com gente importante. Tinha padre verdadeiro que, mesmo sabendo da verdade, ficou ofendido que um cangaceiro tinha ousado matar um dos seus dentro de uma igreja. Tinha coronel que tinha negócio com o falso padre e perdeu dinheiro. Tinha político que recebia propina. Agora escutem bem, que cada suspiro, cada passo, cada grito tem razão. Numa parada para descansar os cavalos, Lampião reuniu o bando. A situação vai ficar quente por um tempo. O que eu fiz em Santa Cruz das Almas foi necessário, mas agora vamos ter que pagar o preço. Mais volante, mais polícia, mais perseguição. Olhou para cada homem. Quem quiser sair do bando agora pode sair. Não vai ter vergonha nisso. Cada um sabe o que aguenta carregar. Ninguém se mexeu. Ninguém falou em ir embora. Moreira cuspiu no chão. A gente tá junto, patrão, até o fim. Os outros acenaram, resmungando concordância. Maria Bonita sorriu. Aqueles homens podiam ser bandidos para os olhos da lei, mas eram leais até a morte. Então vamos continuar, disse Lampião. Vamos para o norte, onde o terreno é mais difícil para eles. Lá nós conhecemos cada pedra, cada grota. Eles vão se cansar antes de nos achar.
3 dias depois, quando pararam num povoado amigo para pegar mantimentos, uma surpresa esperava. O dono da venda, seu Jacinto, homem velho que sempre ajudava o cangaço, tinha uma carta. Lampião, isso aqui chegou para você. Veio com um menino de Santa Cruz das Almas. Virgulino pegou a carta com desconfiança. Não sabia ler muito bem, então passou para Maria Bonita. Ela abriu, leu em silêncio, depois olhou para o marido com os olhos brilhando. É do povo de Santa Cruz das Almas. Diz assim: Senhor Lampião, nós do povoado de Santa Cruz das Almas escrevemos esta para agradecer de coração pelo que o Senhor fez. Depois que o Senhor partiu, nós limpamos a igreja e fizemos uma missa de verdade, cada um rezando do jeito que sabe. Dona Donana disse umas palavras bonitas sobre justiça e fé. Queremos que saiba que o Senhor será sempre bem-vindo aqui. Sua história vai ser contada para nossos filhos e netos. O Senhor nos libertou de um tirano e nos ensinou que a justiça de Deus é diferente da ganância dos homens. Que Deus o proteja sempre, o povo de Santa Cruz das Almas. Quando Maria terminou de ler, tinha lágrima nos olhos. Lampião desviou o olhar, mas qualquer um podia ver que ele também estava emocionado. Guarda essa carta, disse ele, a voz meio rouca. Um dia, quando tudo isso acabar, eu quero ler de novo. Maria Bonita dobrou a carta com cuidado e guardou junto com as poucas coisas pessoais que carregava. E foi naquele momento, naquele povoado pequeno, com uma carta na mão e o peso de mais uma perseguição nas costas, que Lampião entendeu algo importante. A justiça que ele fazia deixava marca. Marca boa no coração do povo oprimido, marca que nenhuma volante conseguia apagar. O sertão continuava duro, a vida continuava perigosa, mas cada ato de justiça era uma semente plantada. E no sertão seco, quando uma semente finalmente brota, ela cria raízes profundas que nada arranca. Passaram-se 2 semanas desde aquele dia em Santa Cruz das Almas. O bando tinha se movido pelas regiões mais difíceis da Caatinga, sempre um passo à frente dos volantes, que tentavam seguir o rastro. Mas como dizia o velho, a fama corre mais rápido que o cavalo mais veloz do sertão. A história do falso profeta tinha se espalhado como fogo em capim seco. Em cada povoado, em cada feira, em cada roda de conversa, o povo contava e reconcontava o que Lampião tinha feito. E cada vez que a história era contada, ganhava mais força, mais detalhes, mais significado. Numa manhã de sol forte, o bando estava descansando perto de um riacho quando 3 homens apareceram. Vinham a pé, de mãos erguidas, mostrando que não traziam arma. Lampião! Gritou da frente. Viemos em paz, precisamos falar com o Senhor. Moreira e Quinta-feira já tinham apontado os rifles, mas Lampião fez sinal para baixarem. Podem chegar, mas devagar. Os 3 se aproximaram. Eram homens simples, trabalhadores, com as roupas remendadas e os rostos marcados pelo sol inclemente. Seu Lampião, disse o mais velho, tirando o chapéu de palha. Meu nome é Damião, sou de Queimadas do Norte. Vim pedir ajuda. Oxente, mas ali começava uma nova história. Mas que tipo de ajuda? Nós temos um problema parecido com o de Santa Cruz das Almas. Não é padre, não. É um homem que se diz profeta. Apareceu há uns 6 meses dizendo que Deus fala com ele, que pode fazer milagre, curar doença. E no começo a gente acreditou. Ele realmente parecia bom. Ajudou uns doentes, fez umas rezas, mas aí começou a pedir dinheiro. Depois começou a ameaçar quem não dava. Agora tá pior. Quem não obedece ele, desaparece. Os outros 2 homens acenaram, confirmando. Quantas pessoas desapareceram? Perguntou Maria Bonita. 5 que a gente sabe. 2 homens, 3 mulheres. E tem mais. Ele diz que as mulheres dele são esposas sagradas, escolhidas por Deus. Mas a gente sabe que ele só pega as mais novas, as mais bonitas, e as famílias não podem reclamar porque é vontade divina. Lampião ficou quieto, o maxilar tenso.
Maria Bonita conhecia aquele sinal. A raiva estava fervendo por dentro. Tu quer que eu vá lá e faça justiça? Disse Lampião. Não era pergunta. A gente não tem mais para onde correr, seu Lampião. A polícia não faz nada porque esse profeta paga bem. O delegado recebe dinheiro dele, o juiz também. É a mesma história de sempre. Rico oprimir pobre, e pobre não tem para quem pedir ajuda. Prestem atenção, meu povo, que essa parte mostra como a injustiça se repete no sertão. Lampião olhou para o céu, depois para o bando, depois de volta para os 3 homens. Eu vou pensar. Voltem daqui a 3 dias nesse mesmo lugar. Eu dou a resposta. Os homens agradeceram e partiram, levando esperança nos olhos e pressa nos pés. Quando ficaram sozinhos, Maria Bonita se aproximou do marido. Tu vai, né? Não sei ainda. Virgulino, tu sabe que vai. Sempre vai quando é injustiça contra gente fraca. Lampião sorriu, aquele sorriso cansado. Tu me conhece bem demais, mulher. Conheço porque vivo do teu lado há anos. E sei que tu não consegue dormir tranquilo sabendo que tem gente sofrendo. Virgulino olhou para as mãos calejadas, mãos que tinham segurado arma, mãos que tinham feito justiça, mãos que tinham sangue, mas também tinham salvado vida. Sabe o que eu penso, Maria? Eu penso que talvez essa seja minha missão de verdade. Não é ser bandido. É ser o braço da justiça onde a justiça não alcança. Então aceita essa missão com orgulho, disse ela, porque o povo precisa de alguém. Naquela noite, em volta da fogueira, Lampião convocou o bando para conversa séria. Escutem bem, apareceu mais um caso de falso profeta. Em Queimadas do Norte, mesma história. Usa Deus para enganar, roubar, fazer maldade. Os homens ouviram em silêncio. Eu tô pensando em ir lá, mas quero ouvir vocês. A gente acabou de escapar de uma perseguição grande. Se eu fizer mais uma justiça dessas, vamos ter o inferno todo atrás da gente. Sabonete foi o primeiro a falar. Patrão, eu entrei pro cangaço porque não tinha escolha. Polícia matou meu pai por dívida que ele não devia. Eu virei bandido para sobreviver. Mas desde que tô com o senhor, aprendi que tem diferença entre ser bandido e ser justiceiro. Se o senhor vai fazer justiça, eu vou junto. Moreira cuspiu no chão. Eu também. Já tamo condenado mesmo, que seja por fazer coisa certa. Um por um, cada homem do bando falou. Todos concordaram. Todos toparam enfrentar mais perigo para fazer mais justiça. Maria Bonita sorriu. Aquele bando não era só grupo de fora da lei. Era família, era irmandade, era exército da justiça do povo esquecido. Então tá decidido, disse Lampião. Quando os 3 homens voltarem, a gente diz que vai. Mas primeiro vamos investigar bem, como fizemos em Santa Cruz. Não vamos errar, não vamos matar inocente. A justiça tem que ser certa. Como combinado, Damião e os outros 2 voltaram. O rosto deles mostrava ansiedade e esperança misturadas. E então, seu Lampião, nós vamos, mas com condição. Vocês têm que me dizer tudo, tudo mesmo. Onde esse falso profeta fica, quantos homens tem com ele, como é a rotina dele. E tem que me mostrar as famílias que perderam gente. Eu quero conversar com elas. Tudo que o senhor quiser. E mais uma coisa. A voz de Lampião ficou dura. Se eu descobrir que vocês mentiram, que esse homem não fez nada de errado e vocês só querem se vingar dele por outra razão, eu vou voltar. E aí a justiça vai ser contra vocês. Entenderam? Os 3 engoliam seco e acenavam. Entendemos, seu Lampião. Mas a gente não tá mentindo, não. Esse desgraçado merece pagar pelo que fez. Então vamos lá descobrir a verdade. Enquanto o bando se preparava para mais uma missão, a história de Santa Cruz das Almas continuava crescendo. Um cantador de feira compôs um cordel sobre o falso profeta. Contava toda a história, desde a morte de Zé das Candeias até a execução do padre na igreja. O cordel se espalhou por 3 estados, vendido em feira, recitado em roda de conversa. Agora senta que lá vem história, daquelas que não se esquece. O povo começou a chamar Lampião de o Justiceiro de Deus.
Uns diziam que ele tinha sido escolhido pelo próprio Cristo para limpar o sertão dos falsos profetas. Outros diziam que ele era anjo vingador, mandado para castigar quem usava a fé para fazer mal. Lampião, quando escutava essas histórias, balançava a cabeça. Eu não sou anjo, não sou enviado. Sou só um homem que não aguenta ver injustiça. Mas o povo precisava de herói. Precisava acreditar que alguém estava do lado deles. E Lampião, gostando ou não, tinha virado esse alguém. Na manhã da partida para Queimadas do Norte, Maria Bonita arrumava as trouxas quando viu Lampião parado, olhando para o horizonte. No que tá pensando? Tô pensando que isso não vai acabar nunca. Sempre vai ter mais um coronel abusando, mais um falso profeta enganando, mais um poderoso oprimindo. Então tu vai fazer o quê? Desistir? Nunca. A resposta veio firme. Mas também sei que um dia isso vai me custar caro. Um dia a conta vai chegar. Maria segurou a mão dele. Quando chegar, a gente paga junto. Mas enquanto tiver fôlego, a gente continua. Lampião olhou para a mulher que tinha escolhido para dividir a vida. Mulher corajosa, leal, forte como o próprio sertão. Então vamos. O bando montou nos cavalos. O sol já subia forte no céu. Na frente, Damião e os outros dois guiavam o caminho. Atrás, os cangaceiros seguiam em fila, as armas reluzindo, os chapéus de couro protegendo do sol. De longe, pareciam fantasmas da caatinga. De perto, eram a esperança de gente que não tinha mais ninguém. E assim, o bando seguiu, levantando poeira no caminho, com mais uma missão pela frente, mais uma conta para acertar, mais uma história que o sertão ia contar por gerações. Porque Lampião não era bandido comum, era a justiça que a lei esqueceu, era a voz dos que não tinham voz. Era o medo dos que faziam maldade e a esperança dos que sofriam injustiça. E enquanto houvesse fôlego no peito e bala no rifle, ele continuaria sendo isso. O sertão observava em silêncio. As árvores secas pareciam acenar. O vento carregava histórias de justiça feita e justiça por fazer. E lá longe, em Queimadas do Norte, um falso profeta ainda não sabia que sua hora tinha chegado. Mas ia saber em breve, porque quando o povo chama e a injustiça grita, Lampião responde, sempre responde. Lampião não morria, virava lenda. Que Deus abençoe vocês e até a próxima história.